Hugo fica chocado e pergunta como assim. Sueli vai até Daisy achando que é Débora e diz que a caçula está muito linda. Ela se vira para Carlinhos achando que é Cassandra e diz que ele mais parece com um menino. Ela ainda manda Gilda voltar para a cozinha. Gilda se revolta dizendo que esses são os filhos dela e que ela não é empregada da casa. Débora diz que ela parece muito com Sandra, mas Cassandra diz que não. Sueli diz que está resolvido o mistério e, quase chorando, diz que sentiu muita falta delas. Hugo diz que Sueli não faz parte dessa família. Sueli diz que ela voltou por amor e que tem o direito de rever as filhas. Gilda diz que vai embora para Hugo resolver isso e sai brava do apartamento. Fabinho chama Charles para irem embora também, mas Cassandra diz que é Sueli que tem que ir embora. Sueli diz que acabou de chegar e que eles podiam servir um cafezinho. Ela ainda tem a cara de pau de perguntar o que as filhas fizeram nos últimos 20 anos e que quer saber por curiosidade. Hugo diz que Sueli tem razão e que eles precisam conversar e dispensa os genros. Lili vai vendo umas fotos da sua família e diz que eles estavam tão felizes quando tiraram as fotos. E ela pensa que eles nunca mais vão ter uma cena assim. Germano diz que a vida continua e eles têm Elisa e Fabinho e que ele vai ficar do lado dela para sempre. Lili diz que não quer mais tristeza e que já chorou muito por Sofia. Lili deixa claro que não vai deixar de amar a filha, mas que dessa vez não vai deixar de viver por causa de Sofia. Lili ainda diz que vai trocar o papel de parede do tablet com algo que represente que a vida continue e ao lado do seu marido. Ela então parte para cima de Germano e os dois acabam indo para o quarto. Já na cama, no maior clima, Germano pega a aliança de Lili na gaveta e coloca de novo no dedo dela, e os dois voltam a se beijar. No apartamento de Hugo, Sueli diz que é muito emocionante ver as filhas crescidas. Sandra diz que é graças a Hugo. Sueli diz que Cassandra se parece muito com ela e diz que é para chamarem ela de Suelen. Hugo diz que as meninas têm muita mágoa dela. Sueli diz que no fundo eles foram muito felizes juntos e que eles têm química e que tecnicamente eles ainda são casados. Hugo diz que ela abandonou eles. Sueli diz que essa é uma palavra muito forte e diz que está de volta. Ela pergunta se Débora vai se formar e Débora diz que para orgulho de Hugo, sim. Cassandra diz que já conversou tudo que tinha que conversar e manda tirarem Sueli dali. Débora pergunta por que ela abandonou a família e revela que tem direito de saber. Sueli diz que vai falar e pede mais um pedaço de bolo. No Flor do Lácio, Elisa vê a mãe chegando cedo e pergunta o que aconteceu. Gilda então explica que a ex-esposa de Hugo chegou no almoço. Elisa diz que deve ser a mesma mulher que passou no Flor do Lácio mais cedo, falando que era parente de Hugo. Carlinhos diz que agora que a mulher de Hugo voltou, o seu pai também vai voltar e que é assim que as coisas têm que estar. Na mansão, Fabinho escuta as risadas dos pais no quarto e também fica feliz ao ouvir, mas sem querer ele se distrai e acaba esbarrando na estante e quebra um vaso. Lili e Germano abrem a porta do quarto para verem o que é e ele pede desculpas e diz que se distraiu. O menino diz que fica muito feliz de ver os pais assim. Germano pergunta como foi o almoço. Fabinho explica que a mãe de Cassandra, que abandonou a família, voltou do nada. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta se você acha que Leila deveria voltar com Jonatas ou se ela deveria investir em Rafael. Deixa sua opinião aqui nos comentários. No apartamento de Hugo, Sueli vai ligar o som e Cassandra pergunta o que ela está fazendo. Sueli diz que vai cantar a triste história dela. Ela começa a cantar e fazer performances e Hugo diz para as filhas que ela sempre quis ser uma artista famosa. Ela então vai contando que quando ela e Hugo namoravam,
Hugo sempre saía com ela ao cinema e em bares, mas que depois de casados não teve mais romance e que aí ela nunca mais foi feliz. Ela acaba e pede aplausos, mas apenas Hugo aplaude. Débora se levanta e diz que essa história foi escrita por Chico Buarque e que a música se chama A História de Lili Brown. Sandra diz que ela está querendo enganar eles. Sueli diz que essa música é a cara dela. Hugo fala para ela dizer logo de uma vez por todas porque ela voltou. Sueli diz que foi embora para viver da sua arte e da sua liberdade, mas que isso é difícil e que, pelo visto, o ganhador da loteria está bem para caramba. Cassandra diz que sabia que ela voltou por causa do dinheiro e vai empurrando ela para a porta. Débora diz que a irmã tem razão. Sueli diz que voltou porque ama suas filhas. Cassandra, furiosa, diz chega e que se Sueli ficar ali, ela vai embora e pergunta quem o pai e a irmã vão escolher. De repente, Cassandra vai expulsando Sueli violentamente, mas a mulher diz que não vai desistir do dinheiro, mas corrige, dizendo que não vai desistir do amor das filhas. Cassandra fecha a porta com força e todos desabam. E Hugo diz que nunca imaginou que Sueli ia voltar. Débora diz que sempre imaginou. Hugo diz que Sueli não tem ética nenhuma. Cassandra diz que não vai deixar aquela mulher acabar com o domingo dela. Na mansão, Fabinho vai cantando e tocando violão para os pais. E Lili diz que daqui a pouco ela vai começar a chorar. Germano diz que essa é a música da vida deles. A campainha toca e Germano atende e volta com Cassandra dizendo que brigou feio com a mãe e que aquela mulher é uma interesseira. Fabinho pede calma e a menina se desculpa por ter chego assim e pergunta se pode dormir ali essa noite. Lili confirma e diz que Fabinho está tocando violão. No apartamento de Hugo, ele vai falar com Débora e diz que a filha ficou bem abalada com a chegada da mãe. Débora diz que não tinha lembrança nenhuma dela e que agora vai ser difícil de esquecer, e pergunta se ela nunca tentou entrar em contato. Hugo diz que não. Débora pergunta se o pai não ficou mexido. Hugo diz que está imune ao feitiço de Sueli e diz que agora tem Gilda no seu coração. Hugo ainda diz que a beleza as filhas puxaram da mãe, mas ainda bem que não puxaram a ética e o caráter. Ele continua dizendo que se as filhas quiserem se aproximarem de Sueli, é um direito delas, mas ele vai consultar Zé Pedro porque tem certeza que ela não tem direito ao dinheiro, afinal, ela abandonou eles. No centro de treinamento, todos vão aplaudindo Wesley por ter conseguido a cadeira. Wesley diz que está muito feliz com a cadeira e revela que foi o irmão que deu. O treinador diz que ele tem um irmão e tanto. Todos de novo aplaudem ele. No apartamento de Hugo, ele vai falando com a diarista que Cassandra contratou e vai atender a porta. Ao abrir, ele se depara com Sueli, que entra no apartamento. Hugo diz que as meninas saíram e Sueli, sensualizando para Hugo, diz que é com ele mesmo que ela quer conversar e que nada impede deles mudarem os status deles. Ela continua seduzindo ele e fica falando cheio de S's que nem uma cobra. Ele se levanta e diz que o coração dele é de outra. Sueli diz que Carol não quer nada com ele. Hugo diz que a fila andou e que Gilda ocupou esse lugar. Sueli diz que ela faz esquecer Gilda em 2 palitos e vai beijar ele, mas a diarista chega perguntando se tem água sanitária. Hugo diz que tem no armário e a diarista sai. Hugo então diz que a história dele de Sueli acabou, mas ela diz que eles continuaram casados, mas que tudo bem e que ela aceita ficar com metade da grana dele. Hugo diz que consultou um advogado e que diz que Sueli não tem direito a nada por ter abandonado o lar. Sueli diz que só foi comprar um pão e acabou demorando demais. Hugo diz que foram só 20 anos e que se ela quiser reatar os laços com as meninas, tudo bem, mas que com ele ela não vai ter nada. Ele então leva ela até a porta e expulsa ela. Do lado de fora, ela diz que a mais velha odeia ela e que é melhor começar por Débora. No laboratório, Débora acaba quebrando um vidro e Fabinho vai ajudar ela. O menino pergunta como a menina está. Débora diz que não sabe o que está sentindo agora,
mas que ela não tinha memória da mãe e que queria saber quem é de verdade Sueli. Fabinho diz que Cassandra acha que Sueli voltou só por causa do dinheiro. Débora diz que é verdade, mas que mesmo assim ela é sua mãe e que precisa saber o que ela tem da mãe. De repente, na porta do laboratório, Sueli aparece e diz que a mãezinha está ali. Fabinho pergunta se elas querem que ele saia. Débora pede para ele ficar ali e pergunta o que a mãe foi fazer. Sueli diz que foi falar das saudades que sente da filha e que era para Hugo ficar com uma filha e Débora ficar com outra, mas que Hugo foi egoísta e ficou com as duas. Débora pergunta por que ela foi embora. Sueli diz que é porque ela estava deprimida e foi atrás da sua felicidade e que não tinha condição de cuidar delas, mas que ela está de volta. Débora diz que ela voltou pelo dinheiro. Sueli diz que ela está zoada e que não tem nada. Débora diz que não quer conversar isso ali e agora. Sueli diz que vai embora, mas que não vai desistir de Débora e sai. Débora fica muito mexida e Fabinho pergunta se a menina não quer ir falar com a mãe. Débora diz que ela está muito perdida e que se ela for falar com a mãe, ela vai se sentir traindo Cassandra e Hugo e que não vai fazer isso. Jojo, no café da manhã, dá a ideia deles fazerem um jantar de despedida para a mãe, que vai para Miami essa semana. Maurice fala para eles não economizarem no champanhe. Jojo pergunta o que o pai acha da ideia. Ele diz que achou ótima e que vai aproveitar para convidar Elisa. Estelinha diz que duvida que a Ruiva vá. Arthur, então, recebe uma mensagem de Max dizendo que Elisa já está esperando na Excalibur por uma entrevista. Ele, então, diz que Elisa está na Excalibur e sai correndo para lá. Na Excalibur, Elisa diz que a equipe está demorando. Max diz que eles pegaram um engarrafamento. Arthur chega na sala e Elisa pergunta o que ele está fazendo ali. Arthur diz que ele trabalha ali e que é agente de Elisa. A menina pergunta se ele faz isso com todas as modelos. Ele diz que só com as que pisam no coração dele e convida a Ruiva para o jantar de despedida de Natasha. Elisa diz que é melhor não e que agora ela só é modelo da agência dele. Arthur diz que é porque ela quer. Elisa confirma e sai furiosa. Max então diz para Arthur que Elisa não vai perdoar ele. Na casa de Dorinha, Carol vai dizendo que a melhor coisa para se reestruturar é voltar às raízes. A campainha toca e Dorinha atende e se depara com Pietro. Ele entra e diz que foi visitar a diretora. Carol revela que não sabe mais se quer continuar trabalhando de jornalista. Pietro revela que trouxe notícias sobre a adoção que eles querem fazer. Ele então diz que passou na vara da infância e se informou sobre tudo. E Carolina fica bem nervosa. Na quadra, Wesley e os amigos vão vendo a cadeira que ele ganhou e dizendo o quanto ela é legal. O menino diz que espera que um dia ele consiga dar orgulho para a família. De repente, Maristela e Berê aparecem pedindo para falar com Montanha. Ele então vai falar com elas e diz que Maristela está bem diferente. E ela diz que é por dentro e por fora. Ela então revela que foi na UPA com Berê e que o médico disse que a amiga dela está com hipertensão e que ela precisava fazer atividades físicas. Ela então fala que elas pensaram em abrir uma turma de ginástica para adultos ali na comunidade. Montanha diz que vai pensar nesse projeto e depois fala com elas. Maristela fala para ele anotar o telefone dela. Na casa de Dorinha, Pietro vai explicando como é o processo de adoção. E Carolina diz que tudo isso é muito difícil e que sabe que Pietro está fazendo por amor a ela e não tanto por ter amor por ter um filho. E talvez seja melhor ela adotar e Pietro ficar como padrinho. Dorinha diz que ela é madrinha e Pietro diz que quer ver Carolina feliz. A campainha toca de novo e Dorinha atende um homem que diz que tem um processo que está sendo feito por Elisa contra Carolina. Já com os papéis, Dorinha diz que falou com Zé Pedro e que o marido diz que é para fazer um acordo com a Ruiva. Carolina diz que são várias acusações e diz que Elisa está nos direitos dela. No estúdio de Rafael, Leila chega e diz que é bom ver Rafael de pé. Rafael diz que está bem melhor e que já assinou os papéis do livro e que espera conseguir deixar tudo para trás, menos Leila, que ele não quer esquecer.
A campainha toca e ele se depara com o mesmo homem que foi na casa de Dorinha entregar o papel do processo de Elisa. E o homem faz a mesma coisa com Rafael. O homem sai e Rafael diz que a ruiva tá no direito dela. Leila diz que Rafael ajudou a revelar a verdade. Rafael diz que ele foi cúmplice e que mesmo assim ele precisa pagar pelo que fez. Ele ainda pergunta se Leila não vai processar ele. A menina balança a cabeça negativamente e diz que ela poderia processar a revista, mas a Carolina nem trabalha mais lá e o novo dono é o Hugo, e que nunca faria isso. Ela ainda diz que de certa forma entende Elisa, porque a ruiva não sabe o quanto Rafael mudou. Jojo vai falando para a mãe no telefone sobre o jantar, mas a menina percebe que a mãe está meio desanimada e desliga. Jojo fala que a mãe estava estranha, e Cida diz que Natasha está preocupada com a viagem e fala que Jojo vai ajudar ela a preparar o jantar. Leila diz que conversou com um amigo dela que falou que se Rafael for condenado, ele vai pegar uma pena leve como serviço comunitário e que depois dele cumprir, ele pode ir viajar. Rafael pergunta se esse amigo advogado é amigo mesmo ou é ex-namorado. Leila diz que foi só um caso e Rafael fala que ela é pegadora e que pelo menos uma coisa eles têm em comum. No Flor do Lácio, as crianças descem para o bar e Gilda diz que eles vão comendo a empadinha enquanto ela vai preparar o jantar. Mas de repente, Sueli chega no Flor do Lácio e se depara com as crianças e vai se sentando com as crianças na mesa. Mas Gilda fala para ela sentar em outra mesa e que Riscado vai atender ela. Sueli diz que queria muito conversar com Gilda e se senta na mesa das crianças. Gilda também se senta e Sueli diz que agora elas têm que ter uma boa relação, já que vão ser todas da mesma família. Ninguém entende e Sueli diz que o ex-marido dela vai ser o paizinho das crianças. Gilda fica em choque e as crianças não entendem nada. Arthur vai falando para o pai que perdeu de goleada para Elisa. Maurice diz que avisou o filho que a ruiva era orgulhosa. Jojo chega e fala para o pai parar de chorar. Arthur diz que não está no menor clima para festas. Estelinha aparece e diz que ele tem que se animar. A campainha toca e Jojo diz que todo mundo tem que sorrir. Cida abre a porta e Natasha entra chorando e diz que não vai mais para Miami. Arthur, estranhando a situação, pergunta o que aconteceu e ela revela que se separou de Steve. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você assiste a novela Totalmente Demais. Aproveita e me conta com quem você acha que Leila deve ficar no final da novela, com Jonatas ou se ela deve investir em Rafael. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Até mais!